aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Seja envolvido com o Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Receba aí na sua casa, no seu lugar agora. Seja cheio do poder de Deus. Agora, receba agora na sua casa. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Oh, recandarabaxê, candarabadas. Comece a orar em línguas no seu lugar. Comece a se edificar, comece a ser cheio. Oh, há um ambiente liberado sobre a sua casa. Oh, rio de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Agora, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus, faz a tua obra agora, Senhor. Vai tocando no coração dos meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus fazer dentro de você. Deixa Deus fazer. Ele está aí dentro. Ele está dentro de você. Há um rio que flui de dentro de você para fora. O Senhor quer te marcar, meu querido. O Senhor quer falar com você nessa noite. O Senhor quer que você tenha experiências com Ele. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus conta uma história de uma mulher que falava o seguinte: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Sabe, nessa noite eu quero desafiar você a tocar em Cristo, porque Cristo falou: de mim saiu virtude. Esse tocar na orla do seu manto foi uma atitude de fé que essa pessoa teve, que essa mulher teve. E o Senhor está te chamando, ei, Ele está aqui para, responder para você sobre as suas necessidades nessa noite. E eu quero estar orando pela igreja. Eu quero estar orando pelas necessidades de você, igreja, junto comigo, clamando, por cura, por milagre. Nesse tempo, pessoas têm ficado doentes e têm precisado da oração. E eu quero te falar, a sua oração ela é muito importante, porque a oração da igreja tem poder. Aleluia, Jesus. Eu quero estar aqui orando por algumas pessoas que têm nos pedido oração durante a semana. E eu gostaria que você, como igreja, agora clamasse junto comigo. Eu quero estar aqui colocando diante do Senhor o nome dessas pessoas para a gente estar orando junto, amém? A Dayana, a Renata, a Valdelúcia, a Silvana, a Bruna, o Vinícius, a Iraci, o Alan, a Cleide Gomes, o senhor José também e a Maria Helena. São irmãos que estão precisando da nossa oração e nós queremos orar agora por essas pessoas. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você se posicionasse nessa noite para orar por essas pessoas. Como igreja, vamos clamar a cura do Senhor, vamos clamar o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos como igreja, declaramos, ó Pai, que os teus anjos, o Senhor dará ordem para liberar a cura sobre essas pessoas. Eu declaro agora, toda doença do inferno, solte agora essas vidas, aonde elas estiverem, todo vírus do inferno, toda bactéria, Senhor, toda doença do inferno, volte para o lugar de onde você veio. Em nome do Senhor Jesus, como igreja, nós ministramos agora o milagre sobre essas pessoas, que os testemunhos dessas pessoas possam ecoar, porque o Senhor fez o milagre sobre essas vidas.
Em nome de Jesus. Diga, eu libero, como igreja, o milagre, a cura, a proteção do Senhor. Em nome de Jesus. Há anjos agora, liberando a cura sobre essas pessoas. Amém. Sabe, também eu quero orar por você. Talvez você está em casa, está doente, está gripado, né, está com alguma outra enfermidade que não tem a ver também com a pandemia, ou você mesmo que está, né, com sintomas. Eu gostaria de orar por você também e declarar que o Senhor é maior do que todas essas coisas sobre a sua vida. Então coloca a sua mão sobre a sua enfermidade agora, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, nós oramos pela tua igreja. Oramos, ó Pai, por cada um nessa noite. Em nome de Jesus, aonde a mão estiver agora, vai curando toda dor de cabeça, todo mal-estar, toda febre, toda gripe do inferno seja removido. Todo câncer seja arrancado agora. Toda dor nas costas, sai agora. Todo enjoo, toda náusea do inferno seja removida agora da vida dos meus irmãos. Mas eu declaro a saúde de Cristo, a saúde do corpo alcança essas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Muito feliz nesse tempo. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de crise, de pandemia, mas eu quero te falar, eu estou muito feliz com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na sua vida. Não é porque nós estamos longe e porque a TV, ela dá muitas notícias ruins. Eu quero te desafiar nesses dias a procurar notícias boas. E eu quero avisar aqui para a igreja uma das notícias boas que aconteceu comigo. E é um testemunho que em meio a essa pandemia, eu fiquei sabendo que eu vou ser papai. Amém? Aleluia. Eu não postei para a igreja, nem postei no Facebook, nem no Instagram ainda. Mas de primeira mão eu quero avisar os irmãos e testemunhar essa alegria. Sabe, para mim é uma grande alegria porque filhos são presentes de Deus. E hoje eu me sinto muito feliz porque o Senhor me deu, né, esse privilégio de ser pai. Da mesma forma, eu quero que você testemunhe as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Enxergue as coisas boas da parte de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Você que ficou feliz, dá um glória a Deus aí na sua casa, né? Só alegria. Glória a Deus. Amém, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aí para mais um culto poderoso, estamos abençoados aí pelos irmãos, né? Essa notícia aí, né? Eu já estava aqui quase falando, mas se você não falar eu vou contar. Então conta logo, glória a Deus, amém, queridos? Aleluia. Antes de nós começarmos, quero passar os nossos recadinhos para os irmãos, amém? A partir desta segunda-feira, às 20 horas, amém, irmãos? O pastor Aloísio vai estar fazendo uma live todos os dias a respeito do livro de Apocalipse, amém? Então, convido você a estar seguindo lá o pastor Aloísio e estar aí sendo abençoado, vai ser poderoso e vai durar aí mais de 60 dias aí essa bênção aí para nós aí, um alimento para você, amém? Desfrutar do Senhor aí na presença, né, do nosso pastor amado, pastor Aloísio aí, homem de Deus. Não perca, amém? Os irmãos que estavam me desafiando aí, ó, irmãos, Deus te deu o melhor, tá vendo? Quando você pede, Deus te dá o melhor. O próprio pastor Aloísio vai te abençoar. Então, os irmãos estejam aí conectados, amém? Você que tá aí, quer aprender, esse é o momento de você se conectar, amém, irmãos? Se caso coincidir com o horário da célula, ou o horário dos seus cursos, o que você faz? Você, ou também no nosso discipulado de quarta, né? Você vai ficar gravado lá no YouTube, né? E você vai depois, acessa e assiste, amém, irmãos? Quando tiver algum evento nosso aqui em São Paulo, amém? Você dá prioridade para os nossos eventos, e depois você vai e assiste no outro dia, um outro horário, que o pastor Aloísio vai deixar guardado lá no YouTube, lá, estas ministrações, amém? Também quarta-feira o pastor vai se reunir com os discipuladores e os líderes com a sua equipe, amém?
logo após o pastor Wilson, né? Então, às 21 horas, nós estaremos reunidos aí. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Esses são os nossos recados, amém? Glória a Deus. Quero ler um texto aqui de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Santo Espírito, de falar no nosso coração aqui nessa noite. Faça em nós e através de nós. Eu coloco, Senhor, a minha vida à tua disposição. Usa-me com graça e com poder nessa noite, para que a tua palavra entre no coração da tua igreja, entre no coração destes que estão ouvindo, Senhor, e edifique neles, papai, a vida de Deus, edifique Cristo em cada um deles. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, que nada venha te distrair de receber esta palavra, amém? Também no final nós teremos a nossa ceia. Se você ainda não preparou a sua ceia, já prepare tudo, deixa aí pronto, para que nós possamos no final estar desfrutando aí da ceia do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe, o tema dessa palavra é aprovação. Aleluia. Glória a Deus. Tema forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Mas essa palavra vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Sabe, nesses dias nós estamos vivendo, né, irmãos, uma provação. Só que o interessante, a diferença dessa provação, ela é diferente das outras, por quê? Ela é uma provação que não está pegando somente uma pessoa. Ela é uma provação generalizada. Em todos os lugares do mundo, né, as pessoas, a igreja, tá sofrendo a mesma provação. É um tempo onde as pessoas estão, sabe, sendo provadas mesmo, sendo, sabe, como é que eu posso dizer? Sendo testadas diante de Deus, testadas nas suas convicções, testadas na sua fé, né? E muitos, infelizmente, têm perdido a sua convicção de fé. Eu recebi um pedido de oração esses dias de uma pessoa que foi para o nosso encontro, né? E a irmã dessa pessoa foi e suicidou. Olha que coisa terrível. Que pressão, que provação foi essa tão grande, a ponto de levar uma pessoa a falar, não quero mais viver. Eu quero tirar minha vida porque não vale mais a pena. Por que essa pessoa chegou nesse nível, nesse nível de pensamento, de tormento na mente dela, a ponto dela tirar a própria vida? Será que a aprovação é algo de Deus? Será que Deus colocou a aprovação nas nossas vidas? Será que é o desejo do Senhor nos provar? Vamos ler esse texto, eu quero ler a palavra do Senhor, discorrer com você, sabe, para que você possa, nesses dias, se fortalecer em Deus, para não cair nas ciladas do inimigo, amém, irmãos? Olha só, essa provação que eu e você estamos passando, não é uma provação individual, ela é uma provação geral, irmãos. Toda a igreja está sob a mesma circunstância em todos os lugares no mundo inteiro está acontecendo isso. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Bem-aventurado, ou feliz, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, é o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, presta atenção, se você suportar, você no final vai ser o quê? Aprovado. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado ou provado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta, olha, presta atenção, quando esta o atrai, mesmo quando esta o atrai e o seduz, ninguém é tentado, olha só, vou ler de novo o 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Presta atenção, então existe uma tentação que está acontecendo, né? Mas quando ela atrai essa pessoa, a cobiça atrai essa pessoa e o seduz, olha só o que acontece. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado.
E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. Olha que coisa terrível, irmãos. Presta atenção. Nós, esses dias, estamos passando por grandes provações. Só que o que nós precisamos entender, que não é Deus que está te tentando. Não é Deus. Então, existe dentro de nós sempre alguma coisa que precisa ser resolvida. Quando ele fala essa cobiça que está dentro de nós, é algo que você deseja. É algo que está dentro de você guardado. É aquilo que já está ali dentro. E quando você permite que aquilo se aflore na sua vida, que aquilo te atraia e te seduza, o que que Tiago diz? Aquilo vai gerar o quê? Morte. Então presta atenção nessa palavra, porque nós como igreja precisamos estar atentos, porque o diabo, a Bíblia fala que o diabo é que é o tentador, não é Deus que nos tenta. Tiago foi claro em falar nisso, Deus não tenta ninguém. Então quem nos tenta é o quê? É o diabo. Um dos nomes do diabo é o tentador, ele fica tentando as pessoas. Olha só, mas porque ele nos tenta, por que o diabo nos tenta? Para quê? Para destruir. Lembrem, João 10 diz que o diabo vem o quê? Senão para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para isso. Amém? Mas Deus nos prova. Será que Deus nos prova? Que eu vejo muitas vezes, né, irmãos falando, Deus está me provando, Deus está me provando, Deus vai te provar. Presta atenção, olha só, o Senhor não precisa nos provar. Presta atenção, pois, além de nos conhecer, nós já fomos aprovados em Cristo. Hoje, na nova aliança, Deus não te prova. Imagina se Deus te provasse, você passava. Quero fazer uma pergunta para você que está aí me olhando aqui. Se Deus provasse você agora, você passava nessa prova? Claro que não. Olha o que a palavra do Senhor fala lá em Lucas 22, 31. Simão, Simão, Jesus falando com Pedro. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Olha o que o Senhor fez, ele rogou por ti, rogou por Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, fortalece os teus irmãos. O contexto disso aqui, Pedro estava ali, né? Eu vou te defender, Jesus, eu vou te proteger. Aí o Satanás pediu para peneirar Pedro. Você imagina uma coisa dessa? Lembra? Quem é o tentador? É o diabo. Ele ia pegar Pedro naquilo que era a cobiça de Pedro, naquilo que Pedro se achava. A Bíblia fala, não ache de você mesmo além do que você é. Pedro, nesse momento, estava achando que ele podia defender Jesus, que ele podia fazer isso, que ele podia fazer aquilo. Ele ainda não tinha ainda. Olha o que Jesus falou no final. Quando você converter, fortalece seus irmãos. Ou melhor, Pedro ainda era imaturo. Pedro, nesse momento, ainda era imaturo, ainda não podia cuidar dos irmãos. Jesus não podia falar assim, Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Porque Pedro, nesse momento aqui, não tinha ainda sido peneirado, não tinha sido ainda aprovado. E não é o Senhor, é por causa da própria atitude de Pedro. Satanás queria peneirar, mas qual foi a atitude de Deus? Eu quero que você foque nisso aqui. Jesus disse, eu, porém, roguei por ti. O Senhor, a Bíblia fala que nós temos um advogado, à destra de Deus, que intercede por nós. Então, as tentações não provêm do Senhor. Não é Ele que está te provando. Pelo contrário, Ele está intercedendo por mim e por você. Mais ainda, Ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Ele venceu por mim e por você. Hoje nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, irmãos? Tiago diz que quem suporta a provação é aprovado e recebe a coroa da vida. Amém? Então, se tem alguma provação acontecendo contigo, se tem alguma tentação na sua mente, presta atenção, permanece firme na promessa do Senhor, permaneça firme na palavra do Senhor, porque depois dela você vai receber a coroa da vida em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Hebreus, olha só, Jesus foi provado e tentado. Será que Jesus passou por isso? Será que Jesus também foi tentado? Vamos lá, Hebreus 2, 14 ao 18. Olha o que diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sabe, irmãos, Jesus, quando nós lemos lá em Filipenses, no primeiro texto que eu li da Bíblia, o que fala? Que Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. Jesus, quando ele veio para aqui para a terra, ele veio como um homem comum. É o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se fez homem. E Jesus, ele passou por todas as provações, todas as tentações
como eu e você passamos. Amém? Presta atenção. Só que a diferença é que Jesus é sem pecado. Jesus, ele ouvia a voz de Deus e praticava toda a palavra do Senhor. É o único que fez isso. E a Bíblia fala que ele, como sendo sumo sacerdote, por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque ele foi o único que venceu todas as tentações. Só que Jesus passou por tentações. É isso que você precisa entender. Então Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus é aquele que nós devemos olhar para ele e nos espelhar. Amém? Então, entendendo que Jesus passou por tentações, passou por provações, vamos olhar como foi a vida de Jesus para que eu e você, nesses tempos, sabe, irmãos, permaneçamos firmes, para que nós não recebamos notícias tão tristes igual a essa, né? Essa pessoa, eu creio que, não sei dizer se ela conhecia Jesus, mas a tentação foi tão grande, a provação na mente dela, o ataque do maligno na mente dela foi tão grande, que ela preferiu perder a vida do que seguir. Eu e você não podemos ser assim. Nós precisamos ficar firmes na palavra do Senhor. Não podemos deixar que as tentações que estão presentes aí, irmãos. E a tendência nesse mundo é piorar. É um mundo anique. A tendência é cada dia pior. Eu e você precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para isso nós precisamos aprender com Jesus como que Jesus venceu a tentação. Amém? Primeira coisa, Jesus teve medo? Será que Jesus teve medo? Aleluia. Abre a sua Bíblia lá em Mateus. Eita, hoje você está, né? Você vai ficar, meu Deus, pastor, como é que eu vou falar que Jesus teve medo? Presta atenção, Jesus veio como um homem. Ele não veio como Deus. Ele ouvia Deus e dependia do poder de Deus. Lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro? O que ele falou? Ele orou quem? Ao Pai. Lembra quando ele foi multiplicar os pães e os peixes? O que ele orou? Ao Pai. Tudo Deus dava a ele. Ele falou, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus, ele não fazia dele mesmo, ele fazia o que o Pai dava para ele. Amém? Hoje eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós, que é o Pai, que é Deus dentro de nós. Da mesma maneira, nós podemos vencer toda a tentação, vencer toda a fúria do diabo, toda a provação, nós podemos vencer em nome do Senhor Jesus. Vamos ver então como foi. Eu quero falar de um texto, está lá em Mateus 26, do 36 ao 46. Fala de Jesus no Getsêmani. Em seguida, Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Versículo 37, e levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Olha que coisa, irmãos. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Faça-te a tua vontade. 43, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Versículo 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha que interessante, no Evangelho de Marcos, diz assim a palavra, que diz que Jesus teve pavor. Olha só, Jesus ele teve pavor. E Lucas diz que Jesus suou gotas de sangue. Você já imaginou isso, irmãos? Jesus teve o quê? Pavor. Ele suou gotas de sangue. Você já pensou uma coisa dessa? Era tamanha a pressão que Jesus estava sofrendo ali, tamanha era a provação que ele estava passando naquele momento, que ele suou gotas de sangue. Meu Deus do céu, olha só que coisa.
Por que Jesus ficou assim? Porque ele sabia que deveria enfrentar a morte e que tipo de morte ele passaria. Jesus sabia de tudo que aconteceria com ele. A morte de Jesus, lá em Filipenses, como nós lemos, foi a morte, e ele ainda frisa, morte de cruz. O que é a morte de cruz, irmãos? Era uma morte de humilhação, era uma morte terrível. A pessoa não morria na hora, ela ficava agonizando ali pendurado naquele madeiro por horas, sendo humilhado. Jesus foi humilhado, esbofeteado, chicoteado, ele sabia de tudo isso. Por isso era uma hora terrível. Presta atenção, irmãos, todos nós temos medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Talvez você fale, não, eu não. Lembra de Pedro? Pedro é que falou assim, Jesus falou, eu vou orar por você, para você não ser peneirado. Porque o diabo quer te peneirar, e vou orar para que a sua fé não desfaleça. Todos nós temos medo. Pois nós não fomos feitos para morrer, antes sim, nem antes desses acontecimentos da pandemia, nós falávamos de morte como uma coisa distante. Se eu falava de morte, graças a Deus eu não fico na rua, eu chego cedo em casa, eu não fico no bar bebendo, sou crente, só vou para a igreja e volto para casa. Só que agora a morte parece que tornou algo comum. A morte, agora você pensa, vai na padaria, você pensa, meu Deus, será que eu vou pegar esse negócio? Será que eu vou morrer? A morte agora, né, ela está batendo na porta. Todo mundo está com esse medo, não tem um que não esteja. A morte agora se tornou algo que está próximo. E cada vez mais a gente ouve uma notícia de alguém próximo da gente que pegou o vírus, na mesma hora você fala, meu Deus do céu, como é que fica? Esse é o tempo de provação, esse é o tempo onde o medo está sobre as vidas das pessoas. Só que eu quero falar para você, Jesus também teve medo. A grande questão é como que Jesus reagiu. Como que Jesus reagiu no meio da provação? É da mesma maneira que eu e você precisamos reagir. Nós precisamos olhar para Jesus como nosso modelo. Jesus, como a Bíblia fala, ele é o primogênito de muitos irmãos. E ele se fez homem, um Deus que se fez homem e andou entre nós. Então ele sabe o que o homem sente. Ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele se sentiu cansado. Tudo isso Jesus, ele está agora, ele é um homem, Deus, que está diante do Senhor agora. Está diante de Deus. Então ele sabe da minha dificuldade. Quando você ora, Jesus entende muito bem o que você está passando. Se você ora, Jesus, eu estou passando por uma necessidade, ele sabe que é isso, porque ele multiplicou os pães. Lembra naquele dia que não tinha alimento para todos? Jesus foi e multiplicou os pães, porque ele sabe da sua necessidade. Você pode falar, Jesus, eu estou triste. Jesus também ficou triste. Jesus, alguém da minha família morreu. Jesus também, Lázaro morreu e Jesus ficou o quê? Triste por ele. Jesus, ele conhece os sentimentos. Jesus, ele te conhece. Presta atenção, porque ele passou por tudo isso. Hoje também, Jesus não te condena. Quando você ora ao Senhor, ele sabe o que você está passando. Então, olha só, vamos ver aqui no Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer o lugar do azeite. Mateus 26, 36 diz assim: em seguida, foi Jesus com eles no lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. O Getsemane era o lugar onde se produzia azeite. Era um lugar, irmãos, onde tinha uma prensa. Simbolicamente, esse Getsemane, ele é isso, é o lugar onde tinha a prensa, onde eles espremiam a azeitona para tirar o óleo dela. Então, o Getsemane, simbolicamente, significa o lugar da prensa. Jesus estava naquele lugar e ele estava sendo o quê? Prensado. Ele estava sendo provado. Presta atenção, ele estava passando por uma provação. Algo estava acontecendo com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus orou, Jesus teve medo e ele orou. Presta atenção aqui. Muitos de nós estamos passando por um Getsemane nesses dias. Na verdade, todos nós estamos passando por um Getsemane. Tem alguns que a prensa está mais pesada sobre ele. Tem alguns que a prensa tem sido mais dura sobre eles. Só que nós precisamos aprender o que Jesus fez nesse momento. O que Jesus fez na hora dessa prensa. Porque todos nós estamos passando por provação. Eu e você estamos passando por isso. E eu e você precisamos agir como Jesus. Então, Jesus disse para os discípulos, se o mestre foi perseguido, eles perseguirão vocês também. Se eu sofri neste mundo, vocês também vão sofrer. Então, mas a grande nova é que você não está sozinho, como Deus era com Jesus, como Deus estava com ele a todo momento. Oh, irmãos, agora também o Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco a todo tempo. Essa é a nossa segurança. Não se desespere no meio da pressão, não se desespere no meio dessa prensa. Presta atenção, como nós lemos no começo, aquele que suporta a provação e permanece até o fim, vai receber glória, vai receber a coroa da vida. Você vai receber a bênção do Senhor.
o Senhor vai te cuidar, o Senhor vai te guardar, o Senhor é contigo, o Senhor vai te suprir, o Senhor vai te sustentar, porque Ele fez isso com Jesus, e a palavra de Deus fala, como Jesus é, nós somos hoje aqui nessa terra. Presta atenção aqui, olha aqui para mim, sabe Marcos, o que Jesus sentiu no Getsemane, olha só, tristeza, angústia e pavor, Marcos 14, 33, levando consigo Pedro e Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Olha que coisa, Jesus estava sentindo dentro da sua alma pavor e angústia, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Porque quando falamos de Jesus hoje, você coloca Ele nesse tempo, hoje sim, Ele está glorificado. Mas nesse momento aqui, não, porque precisava dele passar por tudo que o ser humano passa. Precisava dele sentir tudo que o ser humano sente. Senão ele não era um homem, ele era Deus. Mas aqui ele estava como homem nesse momento, para mostrar para mim e para você, para ser um modelo para mim e para você. Amém, irmão? Você está passando por alguma luta hoje? Você está passando por alguma prensa hoje? Está difícil, meu irmão? Presta atenção, você está com medo, apavorado? Eu quero falar para você, Jesus também passou por isso, só que Jesus já venceu por mim e por você. Segue as pegadas de Jesus, corre a carreira olhando firmemente para o Senhor, diga amém. Aleluia. O que ele fez com esses sentimentos? Pastor, eu estou sentindo isso, Olha só o que Jesus fez com esses sentimentos. Marcos 14, 34, olha o que a palavra do Senhor diz. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Olha o que Jesus fez. Primeiro, ele pediu ajuda. Diga assim comigo, Jesus pediu ajuda. Talvez você pode pensar, Jesus pediu ajuda? Se Jesus pediu ajuda, quem dirá eu e você? Olha só o versículo 26 de Mateus capítulo 26, versículo 38. Diz assim, então lhes disse Jesus, a minha alma está profundamente triste até a morte. Só que olha o finalzinho, ficai aqui e vigiai comigo. Não é interessante, irmãos? Jesus sabia do que ele tinha que passar, porém naquele momento a pressão era tão grande, a ponto de estar, nós vimos ali suando sangue. O que Jesus fez? Pediu ajuda. Jesus falou para Pedro, Tiago, João, fiquem comigo. Não, sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, o que aconteceu com essa pessoa que tirou a própria vida? Às vezes ela não tinha com quem contar. Às vezes ela não falou com ninguém da situação dela. A maioria das pessoas que cometem essas coisas é porque elas estão sozinhas, solitárias. Elas não buscam ajuda. Elas não pediram ajuda. Só que eu quero falar para você nessa noite, Jesus pediu ajuda. Porque talvez na sua cabeça esse Jesus que estava nesse tempo era um Jesus sobrenatural. Não, ele era um homem. Ele precisava também de ajuda, ele estava passando por uma pressão. Olha aqui para mim, eu e você precisamos de ajuda. Nós somos uma igreja em células. Pastor, mas não está dando para reunir presencialmente. Mas nós continuamos vinculados. Nós só não podemos reunir presencialmente, mas nós ainda somos vinculados. Todo discipulado que eu faço com os discipuladores, eu falo, você está tendo contato com todos os irmãos? Eu pergunto se os seus líderes, eles têm contato com os irmãos? Eles falam uns assim, os irmãos aproveitaram para desaparecer. Presta atenção, irmãos. Nós precisamos andar juntos, nós precisamos de ajuda. Jesus pediu ajuda. Ele falou para os discípulos, fiquem comigo. Os discípulos podiam fazer alguma coisa por Jesus? Nada. Mas nós precisamos estar juntos. Nós precisamos ter ajuda. Às vezes você fala, pastor, eu vou pedir ajuda para quem? Está pior do que eu. Ô meu irmão, só de ter alguém do nosso lado, de falar, ô irmão, paz do Senhor, você está bem? Só isso já me anima. No meu caso, eu sou assim. Só de eu ouvir a voz dos irmãos e os irmãos falarem comigo, isso já me anima. Se eu receber uma ligação do meu discipulador e fala comigo, isso me anima. Sabe, Jesus, ele ia passar por aquela provação, ele ia passar por aquela prensa. Só que ele falou, eu vou levar comigo, ainda que eles não consigam fazer nada para me ajudar. Mas eles vão estar pelo menos lá comigo. Né? E nós vimos ali depois, não vamos falar, os discípulos estavam dormindo. Talvez se você pensa que pedir ajuda, a pessoa vai ter como te solucionar, talvez não vai ter. A maioria das vezes as pessoas não vão ter como te solucionar os problemas. Mas nós não podemos estar juntos. A estratégia do diabo é nos colocar sozinhos. A estratégia do diabo é isolamento. O isolamento é a estratégia do diabo. Sabe, se você não tem se conectado com o corpo, ou se o diabo tem falado para você, agora você vai querer voltar? Agora que a coisa complicou? Agora está com medo? Isso mesmo.
Jesus teve também. Jesus teve também dificuldade, Jesus teve pressão, Jesus teve medo. E Jesus pediu o quê? Ajuda. Então venha, volta para o corpo de Cristo. Volta, liga para o seu líder de célula. Liga, pastor, mas eu nem sei mais o contato dele. Procura no Facebook, procura nas redes sociais que você vai achar ele. Se não achar ele, você vai achar outro irmão. Procura, larga, abre mão agora dessa mentira do diabo. Abre mão do orgulho e procura ajuda. A primeira coisa que Jesus fez foi pedir ajuda. Eu e você também precisamos pedir ajuda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sabe, a segunda coisa que Jesus fez, a palavra do Senhor fala em Marcos 14:39, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Presta atenção, Jesus no meio daquela provação, o que ele fez? Ele foi orar, ele orou, pediu ajuda, chamou pessoas com ele, que nós conhecendo a história aqui, vemos que eles não podiam fazer nada, estava mais era dormindo, mas a gente precisa estar junto, independente do que você acha do irmão, que você acha que ele não pode te ajudar, esteja junto. A segunda coisa, ele começou a orar. Nós precisamos orar, irmãos, a oração nos enche do Espírito Santo. A oração nos traz fé, a oração renova a nossa fé, a oração renova a nossa alegria, a oração nos fortalece para as tribulações que estão aí. Quando o medo se levantou na vida de Jesus, ele foi buscar o perfeito amor. A oração te conecta com Deus. Oração é conexão direta com o Pai. Oração é nós nos conectarmos com o Senhor. E Deus nos ama, lembra? Se você pensar que é Deus que está te provando, que é Deus que vai estar fazendo isso para você, que esse é o desejo do Senhor, Deus programou isso. Não foi. Deus aqui, Ele estava salvando a humanidade. O desejo de Deus é salvar a humanidade. O desejo de Deus é o bem para a sua vida. Deus te ama. Então Jesus foi falar com quem? Com o Pai. Foi falar com o Pai, mas lembra, ele pediu ajuda, ainda que nós não possamos fazer nada, nós precisamos estar como corpo juntos. Mas estamos juntos para quê? Para orar, para buscar do Senhor. Amém, irmãos? Ele foi se encher de vida de Deus, ele foi orar, e através da oração, todo o medo foi lançado fora. Se antes de você lançar, se antes do medo você se lançar aos pés de Jesus, através da oração, sabe, o medo está te pressionando? Ora, faça isso, meu irmão, ora, conversa com o seu líder, com o seu discipulador, fala para ele, eu estou sentindo medo, eu preciso que você ore junto comigo. Ele vai orar com você, talvez não vai poder estar presencialmente na sua casa, ele vai orar da casa dele, mas só de você falar com ele, ele liberar uma palavra sobre a sua vida, eu garanto para você que já muda muita coisa. Só que depois disso, você precisa orar. Você precisa buscar do Senhor, amém, irmãos? Jesus sabia que o Getsemane era o início de algo que estava por vir, algo pior que estava por vir, que era a cruz. Então ele sabia que precisava da vida de Deus fluindo, do poder de Deus se manifestando, para que ele suportasse a cruz. Olha só, nós estamos, irmãos, num tempo de crise agora. Só que a tendência também desse tempo é piorar. A tendência, pastor, você está me colocando medo. Não quero te colocar medo, só estou te falando um fato. Você precisa agora orar, porque a pressão vai vir. Muitos já estão desesperados, muitos estão tristes, muitos estão, angustiados. Eu e você precisamos orar, porque aquilo que vem pela frente, é pior do que está hoje. Mas quando chegar aquilo, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos com vida de Deus em nós vamos passar pelo fogo e ele não vai nos queimar. Essa é a promessa da palavra. Essa é a promessa da palavra. Para isso nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só, mais uma coisa que Jesus fez. Mateus 26:38. Jesus foi sincero nos seus sentimentos. Eita, agora pega, né? Jesus foi sincero. Mateus 26:38. Então disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha aqui para mim. Quantas vezes a gente está conversando com as pessoas, a gente está fazendo um discipulado para o irmão, e a gente fala, irmão, está tudo bem com você? Sim. Não, está bem, não tem problema nenhum. Não quer falar. Olha aqui para mim. Quantos estão participando da célula, mas não abrem o coração, não fala para os irmãos orarem. Jesus, ele abriu o coração. Jesus, meu irmão, nós estamos falando aqui de Jesus, meu irmão. Ele abriu o coração. A minha alma está profundamente triste até a morte. E não foi que só está triste, não, é até a morte. E ele está falando isso para quem? Para Pedro, Tiago e João. Está falando para eles, que a alma dele está profundamente triste.
Sabe, Jesus, o Deus que se fez homem, ele abriu mão, primeira coisa que nós temos em Filipenses, ele abriu mão da glória, ele abriu mão do orgulho. Às vezes, irmãos, nós não queremos falar, nós não queremos abrir o coração, não queremos ter um coração sincero, não queremos falar, por quê? Presta atenção, o nosso orgulho é grande, eu não vou falar coisa nenhuma da minha vida para ninguém, eu não vou, presta atenção, mas só que o inimigo, a pressão é grande, a pressão está vindo em cima, eu e você precisamos andar juntos, eu e você precisamos orar, eu e você precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos falar, não sai abrindo o coração no Facebook, mas abre o coração para o irmão, para o seu líder, você faz parte de uma igreja de vencedores, se você ainda não faz parte dessa igreja, eu quero convidar você, procure um líder, procure esse irmão que te indicou para você estar assistindo esse culto conosco. Procura ele, fala com ele, fala, eu preciso de ajuda. Não permita que a pressão destrua a sua vida. Mas antes sim, que essa pressão sirva para elevar você, para você poder reinar em vida, em nome de Jesus. Amém? Diga amém no seu lugar. Oh, aleluia. Depois, próximo ponto. Jesus submeteu-se à vontade divina. Eita Deus. Mateus 26, versículo 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha que interessante. E o que o Senhor respondeu para Jesus? Que essa era a única maneira, essa era a maneira do homem ser salvo. Não foi o projeto de Deus na criação, não foi o projeto de Deus, foi por causa do pecado do homem, o pecado do homem, e a única maneira de trazer o homem de volta, era que um inocente morresse no lugar dele. Não foi Deus que planejou isso, mas sim o diabo que tentou o homem, o diabo que tentou Adão e Eva, e eles caíram. E Deus, pelo contrário, lembra como ele falou de Pedro? Eu roguei por ti. Jesus veio e substituiu-nos na cruz do Calvário. Ele nos substituiu, era nós que deveríamos morrer. Mas o Senhor nos ama tanto. A palavra do Senhor fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus me ama de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor entregou a vida dele por mim e por você, porque Ele nos ama. Presta atenção aqui, sabe, irmãos, só que precisava ter feito isso. E Jesus, quando ele orou ao Senhor, ele falou: Pai, se possível, passa de mim. Eu não quero esse tipo de morte. Eu quero sim a salvação das pessoas. Eu quero a salvação dos homens. Mas eu não quero esse tipo de morte. Há um outro jeito, Deus. Só que não tinha outro jeito. Era necessário o derramamento do sangue inocente. Por isso que Jesus deu a vida por mim e por você. Sabe, irmãos, Jesus submeteu à vontade divina. Nesses dias, presta atenção, lembra que nós lemos no começo? Nós somos tentados por causa da nossa cobiça. E quando ela nos seduz, quando nós permitimos que ela nos seduza, aí a morte entra. Então olha aqui para mim, você vai orar ao Senhor, você vai falar com Deus, vai chamar o seu líder, seu discipulador, conversou com ele, vai andar junto, não está sozinho. E ele não vai te dar uma resposta pronta, ele vai pedir falar para você orar. Você vai orar ao Senhor, só que agora você tem que ser sincero diante de Deus, falar os seus sentimentos. Só que o que Deus falar, obedeça. Tem pessoas que não querem obedecer à voz do Senhor. Tem pessoas que Deus tem falado com ela. Tem pessoas que Deus está falando: não é isso que eu tenho para você, não é esse caminho. Isso que você está pensando é morte, mas muitas vezes você quer debater com Deus. Muitas vezes você não quer aceitar o que Deus está falando. Muitas vezes você não quer se submeter àquilo que Deus falou. Sabe, Jesus mesmo que ele não queria, mas Deus falou: infelizmente, esse é o único jeito de salvar o homem. Jesus fez o quê? Se submeteu até a morte, e morte de cruz. A Bíblia fala que nesse tempo, sabe, o Getsemane foi antes da cruz. A Bíblia fala que Jesus foi conduzido como uma ovelha muda, porque nesse momento aqui do Getsemane, era o momento de Jesus resolver a sua vida. Era o momento de Jesus resolver os seus sentimentos. Era o momento de Jesus se alinhar com aquela que era a vontade do Pai. Dali para diante, agora com o coração resolvido, agora com o coração colocado no lugar, Jesus passou pela morte e morte de cruz, como uma ovelha muda. A palavra de Deus diz que ele foi ao matadouro.
Às vezes nós falamos que nós aceitamos, tá bom, Deus, eu aceito a sua vontade, mas nós ficamos reclamando. Nós ficamos falando, Senhor, tá bom, eu aceitei aí, estou aqui servindo aí, ó. Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou crente, eu ouvi a voz do Senhor, eu submeti ao Senhor, mas está mais reclamando do que dando glória. Não está como uma ovelha muda. Presta atenção, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Jesus se submeteu à vontade divina. Então, quando você orar e Deus falar com você, creia, Deus tem o melhor para você. A vontade de Deus, a palavra de Deus diz que ela é boa, agradável e perfeita. A palavra do Senhor é boa, agradável e perfeita. Só que esse agradável fala dos nossos sentimentos alinhados com a vontade do Senhor. Sabe, se nesses dias, o inimigo tem falado para você que Deus não te ama, comece a orar, comece a buscar de Deus, porque Deus vai falar com você. E na hora que Deus falar com você, acredite. Tem pessoas que Deus fala, eu te amo, mas você está duvidando de Deus. Você não está acreditando, você não está submetendo à vontade divina. Se Deus falou que te ama, meu querido, fica com a palavra de Deus. Sabe, repudia toda a mentira do diabo. Em nome do Senhor Jesus, fica com a verdade que é a palavra do Senhor. Se Ele falou eu te amo e pronto. Se Ele falou que você está perdoado e pronto. Para você de ficar escavando coisas do seu passado, se o Senhor já falou que te perdoou. Em nome do Senhor Jesus, hoje é dia de você se levantar nesse Getsemane, sabe, convicto do seu propósito, de que você é amado do Senhor, para cumprir aquilo que é o seu chamamento nesses dias, com alegria, em nome de Jesus. Amém? Diga amém, em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluias. Sabe, e o que aconteceu com os discípulos? Eu quero já pedir os irmãos do louvor, para ir se posicionando, o irmão do teclado, se puder, por favor. O que aconteceu com os discípulos? Jesus, nesse momento, já está com seu coração alinhado. Lembra, Jesus está alinhado. Só que Jesus, ele é o primeiro de muitos. Aqueles que estavam andando com ele, que são os discípulos, também estavam no meio da provação. Eu e você agora estamos no meio de uma grande provação. Alguns já estão alinhando o seu coração, mas outros estão desesperados. Deus espera que você também alinhe o seu coração, porque Deus quer abençoar a todos. Amém, meus irmãos? Mateus 26, 40, olha o que aconteceu com os discípulos. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Os discípulos, no meio dessa crise que estava acontecendo, o que eles fizeram? Estavam dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Nenhuma hora, Pedro, você pode ficar acordado comigo? Vigiai, olha o 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha aqui para mim, meus irmãos, presta atenção. Lembra, Jesus tinha falado para Pedro, Pedro, você vai ser peneirado, Pedro. Cuidado, Pedro. Deixa o seu coração se alinhar. Jesus levou ele para o Getsemane. Ali era um lugar, todos nós vamos ter que passar pelo nosso Getsemane. Só que ali era um lugar de estar orando. Lembra, não é lugar de estar dormindo. É lugar de estar orando. Muitos estão dormindo nesses dias. Muitos estão aproveitando, eu vou dormir até meio-dia, eu vou dormir até 1h, para ver se isso passa logo. Essa não é a solução. Deixa eu falar para você, essa não é a solução. Dormir até mais tarde não vai encurtar o seu dia para você não ter que sofrer. Não vai encurtar seu dia. Dormir até mais tarde não vai encurtar o seu problema. Dormir até mais tarde não vai resolver o problema. O que nós precisamos é nos encher do Espírito Santo. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus, presta atenção. Em Lucas, capítulo 22, versículo 61, a palavra do Senhor fala que Jesus tinha sido preso. Jesus tinha sido preso naquele momento. E Jesus já tinha o seu coração alinhado. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Jesus estava ali como uma ovelha muda, porque ele tinha se resolvido no Getsemane. Ele chorou, ele foi diante do Pai, falou com o Pai, orou, alinhou o coração com a vontade do Pai. Olha aqui para mim, Jesus alinhou o coração dele, mas os discípulos estavam dormindo. Os discípulos estavam ali dormindo, não prestaram atenção, não alinharam o coração, não fizeram nada. Perderam a oportunidade. Olha aqui para mim. Então agora chegou a hora de Pedro. Porque Jesus falou para Pedro no início, Pedro, Satanás falou que quer te peneirar. E eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. E Pedro falou, não, eu não vou negar o Senhor. Eu não nego o Senhor, ainda que todos estes
negue o Senhor. Eu não vou negar. E o que aconteceu? Pedro não se fortaleceu no Senhor. Naquele momento, irmãos, no momento onde as coisas estão belas, bonitas, é fácil falar que a gente vai ficar firme. Só que presta atenção, irmãos. Nós seremos tentados por causa da nossa cobiça, por causa daquilo que a gente fala às vezes, né? E não coloca diante de Deus o Senhor como primeiro na nossa vida. E achamos que nós damos conta. Nós não damos conta. Se eu ou você dessemos conta, não precisaria de Deus ter vindo aqui e morrido no nosso lugar. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode suportar essa pressão que você está carregando. Só Ele pode suportar essa luta que você está vivendo. Só Jesus. E a Bíblia diz que Pedro ali tinha negado Jesus já 2 vezes. Pedro agora com medo. O medo agora tomou conta de Pedro. Jesus foi preso e agora o que vão fazer comigo? E ele não tinha se fortalecido no Senhor. E o versículo 61 diz assim: e então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. E então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha que interessante. Lembra que Jesus estava fazendo lá no Getsemane? Chorando lágrimas de sangue. Suou sangue no Getsemane. No Getsemane a pressão estava terrível. Pedro estava ali junto, só que Pedro estava dormindo. Pedro estava confiante em si mesmo. Ele não tratou aquilo ali. E agora que a pressão chegou para o lado dele, Pedro não conseguiu suportar. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Qual decepção foi para Pedro? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas Deus é bom, meus irmãos. Diga assim: graças a Deus que Deus é bom. Que Deus nos socorre. Mesmo quando nós falamos, o Salmo diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu ande, não Deus que me colocou, eu inventei de andar no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo e o Senhor nos socorre. A Bíblia fala que o Senhor mandou depois chamar Pedro, quando Jesus ressuscitou. Ele mandou chamar os discípulos e falou: chamem também a Pedro. Ele mandou um convite especial para Pedro, porque ele sabia que Pedro tinha passado pelo Getsemane. Ele sabia que Pedro nesse momento tinha visto que ele não tem condição de defender o Senhor. Pedro dependia completamente do Senhor. Sabe, irmãos, depois disso, Pedro cresceu, Pedro avançou, e Jesus falou para ele: Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Lembra no começo que ele falou para Jesus? Que Jesus falou para ele: quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Agora, Pedro estava preparado, só que Pedro teve que passar pelo Getsemane. Pedro teve que passar pelo lugar da prensa. Sabe, todos nós vamos passar pelo Getsemane. A igreja no mundo inteiro está passando por isso. Ao mesmo tempo, a grande questão é como eu e você vamos passar por isso. O Senhor espera que nós passemos e sejamos aprovados. O desejo de Deus é que eu e você sejamos aprovados. Sabe, queridos, nesses dias o Senhor está nos chamando para vivermos a vida que Ele vive. E a vida que Ele vive foi uma vida também que teve pressões. Foi uma vida também que teve dificuldades, teve lutas. Mas a palavra do Senhor diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé aí no seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Talvez você está passando por uma pressão. Talvez as coisas não estão fáceis. Pastor, não estão fáceis. Ou talvez você fale: não, pastor, está legal ainda. Mas seja esperto, não seja como Pedro. Sabe, seja alguém agora que já armazena, já se encha do Espírito. Já fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero confiar no braço. Eu não quero confiar na força do meu braço. Eu não quero confiar no meu dinheiro. Eu não quero confiar, Senhor, na minha saúde. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Ah, Senhor, eu quero abrir meu coração diante do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está. Os irmãos vão começar a cantar um louvor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Mesmo que eu ande em meio ao frio, Oh, xarabalabassuri alabas. mesmo que eu vá correndo sem direção, Feche os seus olhos. mesmo que eu me canse de lutar Permita, ou Espírito esperar algo acontecer,
mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Como está a situação? Está difícil? Está um Eu caos? sei que tudo continua sendo dele. Feche seus olhos. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Mesmo que eu ande em meio ao fim, Oh Ribalabassuriarabás. mesmo que eu vá correndo sem direção, Ribalabaxeribalabás. mesmo que eu me canse de lutar ou esperar Deixa o algo Espírito te limpar. acontecer, Entrega para Ele mesmo agora. que eu me encontre Vinde a mim, disse Jesus. Vós que estáis cansados e eu sobrecarregados. sei que tudo continua sendo Vinde a mim, vós que estáis cansados e dele. sobrecarregados. Eu sei que Eu vos posso aliviarei, diz o sempre Senhor. andar com ele. Haja Eu Espírito sei de que o Deus. seu amor duradouro Haja é agora, Espírito Santo. sempre. Senhor, em meio às Eu sei que provações, o seu amor em meio é pra mim. nós queremos entregar para o Senhor agora. Entrega para Ele esse peso. Abre o teu coração para Deus. Então me tira o medo. Oh Senhor, tira esse medo. Que me Arranca faz do meu dizer coração Moisés, suba em meu lugar. Rebala- Entender Permita o Senhor te curar. a Arranca agora tempestade. esse Você, sangue. você Libera o que me Espírito, faz cura. pernas Libera até toda você mentira, fechar toda mentira de Satanás. que me faz Seja liberto, seja liberto. Põe a mão na você. Você sobre você. aqui na minha vida. As águas não teriam. Sinta. As mãos muitas águas não Seja livre. Seja livre. Eu quero falar com você agora. Você que está nos assistindo e talvez você não entregou a sua vida para Jesus ainda. Ou talvez você já entregou a sua vida para Jesus. Pode continuar tocando bem baixinho, irmãos. Você já entregou a sua vida para Jesus, só que por causa da pressão do Getsemane, por causa das pressões da vida, você fez como Pedro, negou Jesus e fugiu.
Você negou Jesus e fugiu. Sabe, a palavra fala que o filho pródigo, ele negou o pai, pegou a herança, saiu gastando dissolutamente. Só que um dia ele lembrou, quando ele ficou sem nada, ele falou: na casa do meu pai até os empregados são melhores tratados. E a Bíblia fala que ele voltou, planejou um discurso para falar para o pai, planejou um discurso para pedir perdão para o pai, para pedir desculpa. Só que a Bíblia fala que quando ele estava chegando próximo, o pai avistou o filho. Quero falar para você, o Senhor te avistou nessa noite. 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 E a Bíblia diz que aquele homem saiu correndo em direção ao filho. E a Bíblia fala que ele abraçou. Sinta o abraço do Senhor. Sinta o abraço, feche os seus olhos. Sinta o abraço do Senhor nessa noite. E o pai o beijou, a Bíblia fala: sinta o beijo do Senhor nessa noite. E a Bíblia fala que o pai trocou as vestes, mandou trazer vestes novas, mandou colocar uma sandália nova no pé dele, trouxe um anel, colocou um anel. O anel representa a aliança, que ele faz parte da família. E a Bíblia fala que o pai mandou matar um novilho cevado e mandou fazer uma grande festa. Sabe, é uma festa nos céus hoje, porque você ouviu a voz do Senhor, porque o Senhor alcançou você no meio da tribulação, no meio da pressão, no meio da dificuldade. A voz do Senhor chegou até os seus ouvidos. Tem muitas pessoas falando, também por causa da crise, as pessoas estão procurando Jesus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, porque hoje o Senhor te encontrou. Erga suas mãos e repita assim comigo, fala assim: Senhor Jesus, mais alto, diga: Senhor Jesus. Fala: eu aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Fala: Senhor Jesus, eu te aceito também como meu Senhor. Seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Espírito Santo, eu abençoo estes irmãos que estão se reconciliando. Abençoo estes também que fizeram essa oração pela primeira vez. Eu declaro, Senhor, que toda perturbação, se o diabo tinha um plano de morte para você, hoje você recebe vida e vida abundante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos louvam, feche os seus olhos. Age Espírito Santo agora, age Espírito Santo agora. Libera, Espírito de Deus, libera. Seja mais. Oh, aleluia. Nós vamos agora também tomar a ceia do Senhor. Eu sei que talvez você não tenha se preparado aí na sua casa, mas se der tempo, corre lá e prepara. Sabe, se você já se preparou, pegue aí a sua ceia. Sabe, irmãos, antes de nós tomarmos a ceia, eu também quero lembrar você dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Sei que nesses tempos, enquanto os irmãos servem a ceia aqui, nesses tempos o diabo tem tentado amedrontar alguns irmãos. O diabo tem falado para você que vai faltar. O diabo tem falado para você que você não vai ter. O diabo está falando para você que se você der, vai faltar na sua casa. Esse é o seu Getsemane. Esse é o lugar de pressão na sua vida. Hoje é dia de você romper com isso. Hoje é dia de você confiar em Deus também na sua vida financeira. Há uma crise iminente, há uma crise chegando, isso existe. Mas nós temos um Deus poderoso. Jesus, ao olhar para o propósito, que tinha uma cruz, o que ele fez? Se fortaleceu no Senhor. Porque ele teria que passar pela cruz. Eu e você também
temos que passar por essa provação, por essa dificuldade. Só que eu e você também temos que nos fortalecer no Senhor. Eu quero orar pela sua vida financeira agora. Eu quero orar em nome de Jesus, abençoando a sua vida financeira. Eu quero orar para que, em nome de Jesus, você não perca o controle nesses dias. Você não perca a sua paz, você não perca o seu sono, mas antes, mesmo em meio à luta, você possa confiar que o Senhor te ama. Você possa confiar que você está dentro do propósito do Senhor. Senhor, eu abençoo agora cada dizimista, cada ofertante, cada um desses irmãos, papai, que está agora com a sua mão no coração. Esse Senhor que tem tido medo, esse que tem sido apavorados pelo inimigo. Eu declaro agora que Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, possa falar no teu coração agora. Senhor, abençoa a vida financeira dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, o suprimento do Senhor a cada dia. Como eu tenho ouvido os testemunhos, como eu tenho vivido a sua bondade, eu libero sobre os meus irmãos agora. Em nome de Jesus, da sua boca vai sair um testemunho a respeito da bondade do Senhor nesta área também. Em nome de Jesus. Sabe, erga aí o seu pão na sua casa. Senhor, nós queremos aqui como igreja erguer esse pão, reconhecendo: ah, Senhor, bem-aventurados nós somos, porque, Senhor, mesmo passando por provações, nós sabemos que o Senhor já venceu. O Senhor venceu em primeiro lugar e nos ensinou o caminho da vitória. Nós erguemos esse pão aqui em memória do Senhor. Nós relembramos, Senhor, a tua morte naquela cruz, mas sabemos que o Senhor ressuscitou. Sabemos que o Senhor ressuscitou e o Senhor voltará. O Senhor vai voltar para buscar a sua noiva. Quando nós comermos desse pão, nós vamos estar declarando: ah, o meu amado virá. Nós estamos comendo saúde para dentro do nosso corpo. Nós estamos declarando vida para dentro do nosso corpo. Erga agora a sua taça. Essa taça simboliza, Senhor, o teu sangue. O teu sangue foi derramado naquele madeiro. Ah, Jesus, o Senhor suou sangue, gotas de sangue. Oh, Pai, seu sangue precioso que foi derramado naquele madeiro por nossa causa. Eu quero, Senhor, agradecer aqui nessa noite, Pai, juntamente com a tua igreja. Hoje nós temos paz para com Deus. Hoje nós podemos chegar diante da presença do Senhor sem nenhuma condenação, sem nenhuma acusação. Hoje nós podemos passar por lutas, mas confiantes na vitória, porque o Senhor já venceu por nós. Obrigado, papai, porque fez isso por nós, por amor. O Senhor nos amou primeiro, mesmo quando nós éramos pecadores. Se você está com a sua família aí, eu quero que você ore com a sua família agora. Se você estiver sozinho, olhe agora você com Deus, fala com o Senhor, fala com Ele algo, agradeça, meus irmãos, agradeça. Nós somos privilegiados, nós somos bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele está falando de nós. Ele está falando de nós. Fala com Ele, deixa o Espírito te encher, deixa o Espírito te renovar nessa noite. Oh, aleluia. Porque Ele vive. Fala com Ele. Posso crer no amanhã. Oh, obrigado, Jesus. Se encha do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo nessa noite. Hoje a vida de Deus resplandece em você. Hoje é o renovo da graça. Renovo da graça. Tome com a sua família. Tome a ceia. Coma do pão e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Todos, coma do pão e beba do cálice. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu aleluia. Jesus, oh, aleluia. Que vive. Obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos. Oh, aleluia. Ele vive. Eu posso crer no amor. Porque Ele vive. Ele
Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Senhor, eu abençoo a tua igreja. Eu declaro uma semana de vitória. Eu declaro uma semana de poder. Confiantes no nosso Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aleluia.